os outros, passando a perna nos outros, enganando os outros, até que ele teve aquele encontro extraordinário no Val de Jaboque, Gênesis capítulo de número 32, quando algumas mudanças aconteceram na vida dele. Primeira mudança, a mudança do seu nome. Ele deixou de se chamar Jacó e passou a se chamar Israel, pois como príncipe lutou com Deus e foi abençoado. Outra mudança extraordinária foi que o sol nasceu para ele finalmente. É interessante que quando ele sai do Val de Jaboque, o texto bíblico afirma assim: e nasceu-lhe o sol quando ele saía do Val de Jaboque, quando ele estava saindo daquele lugar. O texto não diz que nasceu o sol quando ele saiu do Val de Jaboque. O texto bíblico diz que nasceu-lhe o sol. Nasceu o sol para ele. Parece que até aquele dia o sol nunca tinha nascido para ele. O sol só nascia para os outros, não nascia para ele. E então ele tinha que usar de todo tipo de estratagema, de estratégia, de artifício para tentar conseguir as coisas. Ele queria passar na frente dos outros, queria enganar os outros, ludibriar os outros, engodar os outros para conseguir as coisas. Mas desde aquele dia tudo mudou. O sol nasceu para ele quando ele saiu de Jaboque. E a terceira mudança, que na verdade foi uma das primeiras, mas eu deixei para o final propositalmente, foi a mudança do seu andar. Ele foi para o Val de Jaboque assim, naquela madrugada, e voltou se arrastando, manquejando. Foi ferido na coxa e até a morte ficou com aquela marca. Os seus servos viram ele saindo assim e viram ele chegar assim, se arrastando. Imagino que quando os seus servos o viram chegando à distância, não pode ser. É o nosso Senhor Jacó? Que ele está arrastando sua perna. O que foi que aconteceu? Alguém lhe atacou? Será que ele se encontrou com Esaú de madrugada? Meu Senhor, o que foi que aconteceu? Por que o Senhor está ferido? É porque eu tive um encontro com Deus esta madrugada no Val de Jacó. E quem tem um encontro com Deus nunca mais permanece do mesmo jeito. Antes você andava de um jeito, depois que você se encontrou com Jesus, passou a andar totalmente diferente. Você foi marcado para sempre por Deus. Aleluia! Glória a Deus! O meu nome estará em você, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Eu destaquei dessas promessas a seguinte: eu farei coluna do templo do meu Deus. Porque esta promessa fala muito aos nossos corações acerca da preparação que nós estamos tendo aqui na terra para nos encontrarmos com Deus. Jesus aqui, ele usa como ilustração da obra dele na vida dos seus servos em Filadélfia e na vida de todos os seus servos em todos os tempos, aquelas duas colunas da frente do templo de Jerusalém. Você se lembra daquelas duas colunas? Estava até conversando outro dia com o pastor Zé Lopes sobre isso, e eu tinha até esquecido o nome delas, Jaquim e Boaz, né? E aquelas colunas são uma referência dessa ilustração que Jesus faz da obra dele na vida dos seus filhos. Você sabe a história dessas colunas? A história dessas colunas começa em 2 Samuel, capítulo de número 8. Quando Davi era rei de Israel há cerca de 5.000 anos atrás. Esse homem, esse servo de Deus, no início do seu reinado, sofreu uma oposição enorme. Eu disse 5.000 anos atrás, mas na verdade 3.000 anos atrás, perdão. Ele sofreu uma oposição enorme por parte daquelas nações vizinhas, a começar dos filisteus. Em 2 Samuel capítulo 5 você já encontra os filisteus. Mal Davi assume o reinado sobre todo Israel, enfrentando ele 2 vezes. Depois vem outras nações. E entra Davi ao reino de Zobá, que tem por líder Hadadezer. E essa nação que ficava lá na Síria, que ficava ao nordeste de Damasco, era uma nação que vivia sob influência maligna, a começar do nome do seu líder, Hadadezer. Alguns expositores bíblicos, alguns comentaristas bíblicos afirmam
que ali não é uma referência ao nome mesmo daquele rei, mas sim ao título que os reis de Zobá tinham, porque mais na frente você vai encontrar quando Salomão é rei, não mais Davi. Décadas depois, Hadadezer como nome de um rei de Zobá. Então, provavelmente, Hadadezer era um título e não o nome daquele rei. Assim como César, que hoje é o nome, originalmente não era o nome, era um título dado aos imperadores do antigo Império Romano. Assim como Faraó não é um nome, Faraó era o título dado aos reis do antigo Egito. Hadadezer, originalmente, era um título provavelmente dado aos imperadores, reis de Zobá. Não imperadores porque eles não tinham um império sobre o seu governo, eles reinavam apenas na sua terra, Zobá, que ficava na Síria, repito. E sabe o que significa Hadadezer? O significado do nome Hadadezer nos mostra como aquele reino vivia sob a influência maligna. Hadadezer significa meu demônio ajudador, ou Haddad é meu ajudador, ou meu espírito ajudador. Quer dizer, tudo significa dizer que aquele rei, pelo nome, ou pelo título que ele tinha, ele reinava sobre aquela nação sob a influência de hostes malignas. Ele se apoiava como governante em hostes malignas. E aquele rei, influenciado por hostes malignas, se levantou contra Davi para acabar com Israel. E Davi, com a graça de Deus, venceu aquela batalha. E quando ele venceu aquela batalha, ele pegou como despojo o bronze que havia de sobra em Zobá. E trouxe aquele bronze para Jerusalém. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que na simbologia bíblica, na tipologia bíblica, bronze significa a humanidade? Bronze significa nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Se você parar para atentar nisso, você vai entender muita coisa que aparece simbolicamente no Antigo Testamento, que é uma referência clara à obra de Deus nas nossas vidas. Se você olhar, por exemplo, para aquela história da serpente de bronze, você vai entender essa história melhor. Jesus já clarificou lá no Evangelho de João aquela história da serpente de bronze. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés para a cura dos judeus naquele momento de praga, assim o Filho do Homem será levantado e atrairá muitos a ele para a salvação. Ora, a serpente é o símbolo da maldição. Jesus se fez maldição por nós. Jesus também se fez homem, e a serpente era de bronze, representa a humanidade. Jesus se fez homem, se fez maldição por nós na cruz, foi levantado na cruz para a salvação, para a cura de todos nós, de toda a humanidade. Veja que o bronze fala da humanidade. Eu poderia citar aqui muitas outras passagens bíblicas que mostram que o bronze aponta para a humanidade. É um símbolo, é um tipo da nossa humanidade no Antigo Testamento, no período veterotestamentário. Pois bem, Davi trouxe o bronze de Zobá para Jerusalém. Assim aconteceu com você quando você aceitou Jesus. Você antes era bronze lá de Zobá. Você vivia sob o governo do maligno, sob influência maligna. Mas aí veio Jesus, o Davi celestial, e arrancou você das mãos da Hadadezer, das trevas, das garras do inferno, e te trouxe para Jerusalém, para a sua presença. Agora você não é mais bronze de Zobá. Agora você é bronze em Jerusalém. Amém? Mas quem disse que a obra de Deus na tua vida termina aí? Quem disse? Quando você estava em Zobá, você era um candelabro de Zobá, você era uma maçaneta em Zobá, você era uma haste em Zobá, você era um vaso de bronze em Zobá, você era uma cadeira, um utensílio de Zobá. Você tinha um formato que você ganhou quando você estava em Zobá. Lá em Zobá, pegaram você bruto, fundiram você e colocaram você num contorno, num formato específico. E aí vem Jesus para Zobá, te arranca de Zobá e te traz para Jerusalém. Mas você ainda tem aquele formato que você ganhou quando estava em Zobá. Perceba, você não está mais em Zobá. Você está em Jerusalém. Mas você ainda tem aquele formato, aqueles contornos que você ganhou quando estava em Zobá. Aí o que é que Deus faz? A Bíblia nos diz que quem sucedeu
Davi como